Olá, sejam bem-vindos a mais uma HFC Cast. Eu sou a Mônica Camolese, jornalista, e hoje nós vamos entender como funciona, entender a questão da humanização dentro da UTI. Porque quando a gente fala em UTI, logo a gente já fica assim, meu Deus, como será que é? Será que tá passando muito mal? Será? E muitas vezes, né, não é assim. A gente vai hoje entender um pouquinho o funcionamento de uma UTI, falando da UTI do HFC Saúde. Portanto, hoje aqui com a gente está o Dr. Augusto Gomes, ele é médico intensivista e vai contar tudo pra gente da próxima vez, ou que precisar, ou tiver algum familiar que precisar da UTI, a gente entender o funcionamento, né, doutor? Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite, gente. É muito bom estar aqui falando sobre o que é uma UTI, que é a minha especialidade. Meu nome é Augusto Gomes, eu sou médico intensivista. Estou aqui em Piracicaba tem 2 anos e 1 ano no HFC, cuidando dos pacientes na UTI. E como a gente fala de UTI, a gente vai falar principalmente de cuidado, porque a essência da UTI é cuidar das pessoas. Então, claro que tem monitor, claro que tem um monte de aparelhos. Aqueles claro barulhinhos, aqueles né, que barulhos chegam a que ficam causar tocando. arrepio. Exato, tem isso a todo momento. Mas o que mais tem é o pessoal cuidando um do outro, né? Então você vai ver gente, você vai ver escutar música, você vai ver pessoas conversando, pessoas andando, porque é essencial que exista reabilitação dentro da UTI. Dentro da UTI. Não Dentro da significa que UTI. todos que estão ali na UTI estão entubados, estão ali deitados. Não, eles também ali podem se movimentar. Com Pode certeza, acontecer. com certeza. E claro que quando a gente imagina a UTI, a gente imagina a gravidade que o paciente pode ter. Mas uma das coisas que a gente tem que já desmistificar e que é mais frequente, quando a gente pergunta para o paciente o que ele está sentindo, a gente imagina que é dor, etc. Mas uma das coisas mais frequentes que o paciente sente na UTI é medo. E ter alguém do lado dele para conversar, para explicar o que está acontecendo, então gerar conhecimento para o paciente, ele tirar um pouco das expectativas ruins e falar como que vai ser a jornada do paciente dentro da UTI, é algo que tira o medo dele. Então, com certeza, a gente tem que estar ali do lado para cuidar. E os pacientes têm gravidade, mas já para tirar esse medo todo, eu posso garantir para vocês, para todo mundo que está aqui, que a grande maioria dos pacientes que vai para a UTI sobrevive e vai para casa bem, tá? A grande maioria. A grande maioria. E é possível, então, ter esse diálogo dentro da UTI, porque a gente imagina a UTI um ambiente frio, né? Solitário, porque a família, né, muitas vezes... Eu não sei se pode ter visita hoje dentro da UTI, com horário, doutor? Com certeza. A visita Hoje é permitido. é permitida, né? Ela é bastante incentivada. É uma política dentro da instituição que a família esteja presente. Agora, tudo que a gente faz, desde o cuidado de dar banho, do cuidado da medicação, do cuidado do diagnóstico, tudo tem uma indicação e a gente precisa avaliar como está sendo essa visita e se é o momento mais adequado para o paciente. Porque muitas vezes você está ansioso, você precisa daquele momento seu, né, numa situação normal. E o paciente que está na UTI, o paciente crítico, às vezes ele está lutando ali para fazer uma máscara para ele não ser entubado. Às vezes esse paciente está na hora da higienização. Então, tem momentos que a visita vai ser extremamente positiva e tem momentos que a visita vai ser um pouquinho retirada do cenário principal para aguardar um pouco, para a gente acalmar e conversar com essa família também. Porque quando o paciente está na UTI, a gente, como profissional, tem que entender que, e é uma das nossas metas de cuidado, cuidar da família também. É porque a preocupação é muito grande, né? É muito grande, né? A busca de informação para tranquilizar essa família também, né? Com certeza, e é uma das etapas de cuidado mais importantes. É esse diálogo, essa conversa, esse esclarecimento com a família de tudo que está acontecendo dentro da UTI. E mudou, né, doutor? Quando a gente fala em UTI, na humanização dentro da UTI, isso já vem mudando, né? A cada dia mais, né? Com certeza. Então, a especialidade de medicina intensiva é uma especialidade muito nova, né? Ela começou assim no Brasil na década de 80 e ela ganhou muitas UTIs na década de 90 e nos anos 2000. Então, é uma especialidade ainda que vem em bastante crescimento. E existia, assim, essa tensão de quase deixar a UTI como um centro cirúrgico, algo bastante isolado da participação da família, das pessoas e até de outras pessoas de outros ambientes do hospital.
Mas isso mudou muito, porque a questão da humanização, ela é muito importante para o paciente. E a humanização começa desde um diagnóstico correto, desde a indicação correta. Então, a humanização vai começar com... Não são só palavras bonitas, né? A gente não tem que ser só falar o vozinho, como o senhor é bonitinho. Isso é, às vezes, enganação, né? O nosso cuidado de humanização é respeitar aquela pessoa, aquele indivíduo, tudo que ele está passando, quem é essa pessoa, quais são as preferências dele. Então, desde o cuidado que o pessoal da nutrição tem em ofertar aquilo que ele mais gosta, o cuidado que, às vezes, de colocar o canal que ele gosta de escutar, de ouvir. Então, são coisas que vão agregar para deixar ele o mais próximo do que ele gosta de fazer, de sentir, e a gente tentar minimizar esse sofrimento que ele pode passar na UTI. Ou seja, essas mudanças, né, são muito para cada paciente, né? Exato. Então, vocês conseguem ter esse olhar para cada paciente, seja para, de repente, ofertar ali uma alimentação diferente, para fazer um agrado, fazer a vontade dele naquele dia. Com certeza. Se possível, óbvio, né? Com certeza, claro. A ideia é que esse paciente possa ter aquilo que ele pediu, solicitou uma comida diferente, ele solicitou um canal diferente. Claro que tudo vai ser avaliado a capacidade que ele tem. E dentro daquela capacidade que ele tem naquele momento, vai tentar realizar uma adaptação para o paciente. Muitas vezes também a gente acaba, igual quem vai na academia, que tem que sofrer um pouquinho no sentido de fazer esforço, a gente também pede para o paciente fazer esforço. Então, você vai ver, e os familiares vão ver, né, os pacientes que estão na UTI, mesmo às vezes entubados, sentando fora da maca, sentando numa cadeira, porque ele tem que controlar o tronco dele, tem que estimular. Vocês vão ver os pacientes, quando a gente está dentro de uma UTI que tira a roupa da gente e põe a roupa do hospital, é muito sensível esse momento. Quando quase você está tirando a dignidade da pessoa. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande de avisar, tá colocando, porque isso facilita, né, do manuseio, para se precisar de um procedimento, facilita na higiene. A gente tem que dar preferência para ele ir ao banheiro, né? Então, o paciente é horrível, né? Imagina a gente ter que fazer algo... as necessidades dentro de uma fralda, né? Deve ser extremamente desconfortável. Então, todo esse cuidado, a gente conseguir mobilizar o paciente para o banheiro, já é algo que humaniza. Então, a humanização está dentro de cada indivíduo, aquilo que ele achar que vai preservar a integridade dele e que vai deixar aquela situação dele mais digna e que vai facilitar o cuidado para ele. Doutora, eu sei que deve ter vários casos, mas cita algum para a gente, né? De um pedido especial do paciente que vocês conseguiram fazer para esse paciente, que trouxe, né, essa questão da humanização. Eu me lembro, inclusive, que a gente fez um vídeo de uma família que a mãe acabou falecendo depois, né? A mãe já estava há um tempo, mas a filha fez questão, as duas filhas fizeram questão de voltar ali na UTI para a equipe, para presentear a equipe como forma de gratidão, porque a mãe ela estava incomunicável, mas a equipe o tempo todo levando essa informação para a família, ou seja, não deixou a família desamparada nesse momento, né, de dificuldade. Com certeza, a gente vê isso diariamente, né? Mas claro que tem situações que vão marcar mais. Talvez uma das que mais me marcou foi a presença de crianças, né? Porque também existe esse mito que criança não pode visitar a UTI. E claro que quando a gente fala da visita de uma criança, é um ambiente que pode ser hostil. Então, a gente tem que ter todo um preparo para receber essa criança, né? E isso vai variar a quantidade desse preparo com a idade, a capacidade que ela tem de assimilar essa situação. Uhum. Mas quando a gente vê um pai pedindo para ver o filho, é uma situação muito forte, né? Essa questão de ter a presença do filho na UTI. Então, com certeza, são as situações que mais marcam as crianças visitando seus familiares. E antigamente não se tinha isso, né, doutor? Não, é uma coisa nova. Criança ter acesso à UTI, né, para uma visita, por exemplo. Com certeza. E isso é mais um dos papéis que toda equipe tem, porque quando você vai fazer essa avaliação, dependendo da idade, é essencial que o enfermeiro participe, que o psicólogo participe para avaliar a capacidade também da criança. Não é só
a questão de combinar um horário, chegar lá e ter essa visita. A gente tem que ter todo um preparo, tanto da criança quanto quem vai receber e da própria equipe também, porque é um momento muito emocionante para todo mundo. E aí entra a parte, né, social do hospital também para trabalhar com isso tudo, né? Com Com certeza, assistência social, enfim, com certeza, psicóloga, né, para esse com trabalho certeza. de, ou seja, olha, é um trabalho que envolve, né, uma equipe multidisciplinar aí para poder oferecer essa humanização para o paciente. Com certeza. E como você falou, o trabalho todo da UTI é multidisciplinar, né? Se a gente tem uma boa definição de trabalho em UTI, é o trabalho de um time, né? Então, a gente tem todo mundo nas suas funções, todo mundo desempenhando tudo junto, que é o objetivo principal de cuidar bem dos pacientes. Doutora, agora quando a gente olha para o outro lado, o lado, né, dessa equipe multidisciplinar de profissionais, né, doutor? Essas pessoas, né, esses profissionais também precisam de um acompanhamento, porque quando a gente diz a UTI, muitas vezes são casos complicados, né, casos que exigem extrema atenção, cuidado exclusivo, né, ali. Como é que é o cuidado com esses profissionais também, doutor? Com certeza. A gente está num ambiente que com certeza evoluiu muito, é um ambiente cada vez mais humanizado, mas é um ambiente que a gente sabe as situações dos pacientes, as nossas demandas, né? A gente está lidando com vidas o tempo inteiro. Então, é comum, né, de ter uma porcentagem mais alta nos trabalhadores aí de UTI, de burnout, por exemplo. Então, é essencial que a gente tenha um diálogo aberto com todo mundo para saber se está tudo bem com aquela pessoa naquele momento. É um ambiente também de muita cobrança, porque a gente quer entregar o melhor cuidado para o paciente. A gente tem que também sempre estar cobrando, né, aquilo que é adequado naquele momento. E a gente faz questão de também participar e incentivar o autocuidado. E o autocuidado vai desde praticar atividade física, de ter uma dieta adequada, de comer bem no seu plantão, de ter um momento que a gente sai para descontrair. Então, a gente está trabalhando, mas vai ter aquele momento, aqueles 5, 10 minutos que a gente vai tomar um café, que a gente vai conversar, que a gente vai Preciso ter falar. esse É diálogo. preciso ter esse diálogo e esse momento que a gente dá aquela escapada, aquela esfriada e volta de novo com toda a energia para continuar. Doutor, mas ainda assim, as pessoas ainda têm muito medo, né, quando diz, seja o paciente, né, que ele tem a consciência de que está numa UTI, muitas vezes acaba não tendo a consciência de que está na UTI, mas a família aí fica com esse medo, né, com esse receio. Por que da UTI, doutor? Para a gente explicar essa diferença, né, do paciente que está internado, né, no leito, ou a pessoa que está no leito de UTI, né? Qual que é a diferença, né, da enfermaria, no caso, da UTI? Para a gente Perfeito. poder ter essa dimensão. É só a questão da gravidade mesmo? Essa pessoa está com mais risco? Como é que é isso, doutor? Perfeito. E você tocou num assunto bem importante, que é a indicação de UTI. E muitas vezes a gente vai ter um público de pacientes que são os mais graves. Esse percentual é, vamos dizer, 1/3 dos pacientes. Tem um outro público de pacientes que vai para ter uma intensidade de cuidado maior, seja porque ele às vezes tem uma ferida que precisa ter 2 horas de curativo, ou um pós-operatório de uma cirurgia maior, que ele precisa ficar na UTI porque a quantidade de monitorização dos drenos, da glicemia, quer controlar o diabetes, o antibiótico naquele primeiro dia vai ser maior. Então, a intensidade de cuidado vai ser maior, mas não significa que ele foi porque ele está grave. E tem aqueles pacientes que vão para a UTI para receber cuidados específicos. Às vezes, algumas UTIs só conseguem fazer diálise, hemodiálise dentro da UTI, só conseguem colocar máscara para ajudar a respirar dentro da UTI. Então, tem todos esses perfis de pacientes e nem sempre vai ser porque o paciente está mais grave. Então, a ideia de uma UTI é sempre concentrar uma densidade de cuidado maior, seja porque o paciente tem um risco de ter uma piora, que é também uma possibilidade, seja porque ele já está grave também. Então, muitas das vezes, alguns procedimentos é um protocolo mesmo que o paciente, de repente, depois de uma cirurgia, seja encaminhado para a UTI, acaba sendo um protocolo mesmo, não significa que ocorreu algo de errado na cirurgia e por isso ele precisou da UTI, né? Perfeito, bem esclarecedor. Então, cirurgias grandes como cirurgias do coração, cirurgias que envolvem o cérebro das pessoas, cirurgias de transplante.
Então, as cirurgias de transplantes foram uma das principais requisições de unidades de terapia intensiva e foram com as cirurgias de transplante que as UTIs se expandiram. Então, é perfeito. Não é porque o paciente está grave, mas mais por uma questão protocolar de dar o melhor cuidado naquele primeiro momento que o paciente precisa mais. Também naquele primeiro momento que ele está com mais dor, que ele acabou de operar, ele vai precisar de mais analgesia, ele vai precisar de mais remédio para controlar a dor dele, mais remédio para controlar o vômito dele. Então, para cuidar melhor, a gente precisa muitas vezes ter uma condição de estar muito próximo. E estar muito próximo, a melhor condição é estar na UTI, porque a gente está do lado do paciente o tempo inteiro, 24 horas. Tirar esse estigma de que estar na UTI é ruim. Né? Estar na UTI está recebendo um cuidado ali exclusivo, né? Um cuidado de muita atenção para esse paciente, né? Até para confortar essa família também, né? Exato. Então, eu costumo dizer assim para as famílias que, claro, se a gente falar fica calmo, fica tranquilo, ninguém vai ficar. Mas o que eu posso garantir é que tudo que o paciente precisar, a gente vai estar ali do lado a todo momento para conseguir ofertar para ele. Muito monitoramento o tempo todo, né? O tempo inteiro. Agora, doutora, curiosidade, por que o doutor Augusto escolheu UTI, doutor? Olha, pessoalmente, quando eu fiz primeiro, eu saí do Mato Grosso do Sul, eu formei lá, e quando eu vim para cá, para São Paulo, vim Hospital das Clínicas, eu comecei com clínica médica e tinha uma ideia ainda não formada, de às vezes de fazer cardiologia, fazer nefrologia, pneumo, não estava muito bem sabendo o que ia fazer. E dentro da UTI eu consegui juntar todas essas especialidades, porque a gente cuida de todos esses perfis de pacientes mais graves. Também a gente teve, dentro da minha formação, no Hospital das Clínicas da USP, grandes exemplos de pessoas muito dedicadas, então isso favoreceu muito a minha escolha. E a UTI lá é uma UTI modelo, assim, né? Assim como a gente tem aqui também no Hospital os fornecedores de cana. E isso é muito gratificante, porque a gente consegue cuidar muito bem dos pacientes, né? E essa situação de cuidar da hora que o momento que o paciente mais precisa, né? Isso desenvolve na gente uma capacidade de dizer assim, olha, o que você está fazendo está ajudando as pessoas. Então, preenche bastante e dá sentido para a gente continuar trabalhando. O doutor conseguiu juntar essas várias especialidades num só lugar ali, né? Exato, exato. E isso, como eu estava na dúvida, um desses professores da residência, eu falei, mas talvez não seja uma alternativa, eu ir para o ambulatório, variar as situações. E aí ele disse assim, categoricamente, olha, você tem aqui um ambulatório com 10 pessoas o tempo inteiro. Então, para a gente cuidar bem deles. E isso acabou desmistificando muita coisa para mim. Claro que isso é uma palavra, às vezes uma frase um pouco mais abstrata, mas a carreira do intensivista também é uma carreira que a gente sai da formação direto para a profissão de estar de plantão ou de estar em outras funções como diarista, que é a minha função dentro da UTI, que é dar o cuidado assim diário, né, ver aquele paciente, a evolução inteira dele. E isso, quando ele chega precisando de mais cuidados, chega mais grave e ele melhora, vai para a enfermaria, vai para casa, é muito gratificante para a gente. Eu imagino, na hora que ele pode sair da UTI, deve ser algo, tipo, valeu a pena, né? Toda essa dedicação. Certeza. E a gente acaba dizendo tchau e até nunca mais, né? É nossa vontade sempre. Para não voltar mais, não né, voltar doutor? mais, exato. Doutor, e fala um pouquinho da estrutura, né? O doutor estava falando um pouquinho, né, da estrutura, citou um pouco do HFC. A estrutura hoje da UTI do HFC Saúde? Olha, a gente está sempre em constante melhoria, né? Então, hoje mesmo, aqui na nossa gravação, a nossa UTI está sendo transferida para um outro setor que foi inteiramente reformado, que tem novos boxes, que tem novos aparelhos, novos monitores que vão ajudar a cuidar ainda mais dos pacientes. Então, a evolução não para. A evolução não para, tem que estar a todo momento se atualizando, né? Também a evolução no sentido também de conhecimento, né? Todo mundo que trabalha na UTI que tem que estar
sempre de olho aí no que está saindo de novo, o que que é tratamento novo, e com certeza a estrutura que a gente tem, tanto de aparelhos, de procedimentos, de profissionais, é uma estrutura ímpar, assim, uma estrutura muito boa. E tem que ter essa estrutura, tem que ter essa humanização, porque a gente está falando de pacientes que, de repente, é uma breve passagem por ali, né? Mas tem pacientes que ficam longos dias, né, doutor? Sim, E noites. longos dias e noites. Então, a gente teve recente pacientes que ficaram 30 dias, 60 dias. Isso com certeza de tempo de internação hospitalar, né? Mas às vezes acaba ficando 20 dias, 30 dias na UTI, às vezes mais. Então é importante que a gente consiga adaptar também para essas pessoas conforto, tanto para eles quanto para a família também. E ali dentro, é possível ver pacientes conversando entre eles ali? Porque a gente pensa que são box, né? Sim. É possível em alguns que já estão ali melhor, às vezes não estão Olha, entubados? Porque tem acontece. alguns que estão entubados, né? Esses Sim. sim. Mas tem outros que acabam já conversando mais, Com né? certeza. A gente acaba tentando sempre favorecer que ele converse com a equipe, mas com certeza acontece de ter um vizinho conversando com o outro. E vai. Sempre tem um mais falador, né, doutor? Sempre tem. E isso é bom, isso ajuda bastante. E vocês acabam criando uma amizade mesmo ali, né? Eu sei que é tudo profissional, mas acaba gerando, né? Pessoas que ficam ali 30 dias, 40 dias ali com vocês. Não tem jeito, né, doutor? Com certeza. Acaba criando ali, né, um vínculo, com certeza. A gente se vincula, assim, às pessoas. E, claro, a gente tem que conservar também o controle emocional sempre, mas estabelecer essa amizade também é algo super bom dentro da UTI. É produtivo também. E muitos pacientes voltam, doutor, que querem ver depois a equipe, querem agradecer. Com Que nem eu certeza. disse, a gente acompanhou um caso, mas é possível. As pessoas fazem isso mesmo, né? Uma forma de gratidão, de Com ver quem certeza. cuidou, enfim. Com certeza. E a gente pede também para quando que ela tem a despedida da UTI, quando a gente consegue que o paciente vá bem. E aí ele pergunta, não tem como agradecer? A gente fala assim, tem sim. Manda uma foto, manda depois você lá na sua casa, entra em contato com a gente, com a família. E é bastante frequente a gente receber esse tipo de foto, voltando para as atividades, é o que deixa a gente mais feliz. E, doutor, e pacientes que chegam lá desacordados, muitas vezes, né? Veio de um acidente, passou por uma cirurgia, e aí quando acorda, está no ambiente de UTI. Como é que é esse diálogo, né? Profissional, paciente, para informar, né? Onde ele está, por que ele está ali. Como é que é isso, né? Que Perfeito. também não deixa de ter humanização, né? Com certeza. E começa desde o momento que ele está retirando essa sedação, a gente começar a explicar, conscientizar o paciente do que está acontecendo. A gente também orienta a família a orientar e falar de forma breve com o paciente, porque quando ele está despertando é como se a gente não está entendendo muito pouco, né? Então, falar, olha, você está aqui, eu estou aqui com você, eu estou te cuidando. Você está dentro de uma UTI e o paciente vai acordando e vai se conscientizando do que está acontecendo. Mas é um momento bastante crítico mesmo, é comum alguma porcentagem dos pacientes acordar mais agitado e a gente está ali para tranquilizar e, às vezes, com certeza também usar a medicação para deixar ele mais calmo, né? Mas o foco principal é a conscientização da situação que ele está, tanto dele quanto da família também. E a equipe acaba sendo o apoio que ele tem ali naquele momento, né? A maior parte do tempo, na verdade, é com a equipe, né? A família tem essas visitas, mas a maior parte do tempo esse paciente acaba passando mesmo com a equipe, por isso desse vínculo também, né? Com certeza, a maior parte do tempo é com a gente, com a equipe. Doutor, o que precisa, o que o profissional precisa, a gente falando de maneira geral de uma equipe multidisciplinar, ter para estar atuando dentro de uma UTI? Olha, são várias coisas que o profissional de UTI tem que ter. A primeira delas é ser uma pessoa íntegra, ser a pessoa que cuida do outro, que é humano, que é uma pessoa que tem a capacidade de receber críticas e de estar disponível a melhorar todo dia, porque o cuidado ele precisa sempre estar evoluindo, que tem uma capacidade de adaptação muito grande, porque na UTI, às vezes, a gente está num momento que está tudo calmo e, de repente, tudo pode ficar mais apurado. Então, a gente tem que estar com essa capacidade de adaptação muito sempre pronta para a gente.
Isso. Acredito que tenham outras, mas as que eu vejo primeiro na cabeça são essas. E assim, é claro, né, tem o monitoramento, os equipamentos, como o doutor disse, né, os vários equipamentos para monitoramento, mas o olhar desse profissional, de todos eles, para com o paciente é muito importante, né? Com certeza. Esse enxergar o paciente também, né? Sim. Independente do monitoramento, né? Sim, enxergar aquela pessoa e tentar ofertar para ela um cuidado integral. Isso desde do cuidado que a gente está falando, vamos dizer, no sentido mais médico, do diagnóstico, do tratamento adequado, mas do cuidado também dessas outras situações, que é deixar aquele ambiente bem mais favorável para o paciente. Muito bem, doutora. Quero agradecer a participação do doutor aqui. Hoje a gente falando um pouquinho sobre a UTI. Tem algum recado que o doutor gostaria de deixar, principalmente para a família, né? Que às vezes está com um paciente na UTI, ou que um dia possa precisar, né? Ou até a gente que possa precisar também, para nos tranquilizar, mesmo diante disso tudo que a gente já falou, que trouxe, né? De informação do que é realmente uma UTI, né? Para a gente tirar esse preconceito que muitas pessoas acabam tendo. Bom, eu que agradeço muito o convite. É sempre bom estar esclarecendo para todo mundo o que é uma UTI, que é um ambiente que eu convivo a maior parte do meu dia. E se eu fosse falar uma coisa para o paciente, para a família, com certeza, tentem ficar o mais tranquilos possível, no sentido que vai sempre ter alguém ali cuidando do seu familiar, cuidando daquele paciente, que para a gente representa muito, poder devolver ele para a família de vocês. É isso aí, é uma relação de confiança, né, doutor Augusto? Com certeza, é a base de tudo, é a confiança. A confiança. Muito obrigada, doutor Augusto Gomes, médico intensivista da UTI aqui do HFC Saúde. Muito obrigada, doutor. Obrigado. Bom trabalho, leve meu abraço aí para toda a equipe, né, que tanto se dedica para a UTI do HFC. Obrigado. Obrigada, doutor. Um abraço para vocês também. E obrigada a você que nos acompanhou. Lembrando que você pode ver outros episódios do HFC Cast no canal do YouTube. Inclusive, já se inscreve lá para você sempre receber a notificação de que tem episódio novo do HFC Cast. O canal do YouTube é HFC Saúde. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.